Shavua Tov a todos, continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente encontra no livro Hafetz Haim, quarto capítulo, 10ª Alachá. Fala o Hafetz Haim que mesmo que dissemos que é proibido criticar as características de uma pessoa, as midot, falar que alguém é arrogante, nervoso, mesquinho ou qualquer coisa do tipo, se a intenção de quem está falando é afastar outras pessoas dessa pessoa problemática, aí não tem problema. Então se tem, por exemplo, alguém que você sabe que ele pode influenciar alguém que você conhece, pode influenciar seus filhos, pode influenciar pessoas que você se importa com elas, e você sabe que determinada pessoa, ou ele não é um bom amigo, ou um professor, um diretor, um rabino de algum lugar, você sabe que essa pessoa tem características ruins e ele vai ter muita influência sobre os alunos. Nesse caso, a pessoa pode chegar para os alunos e falar para eles: olha, não chega muito perto dessa pessoa, toma cuidado, é alguém mais arrogante, é alguém muito crítico, é alguém com diversos problemas. Pode falar isso para os alunos, pode falar isso para os filhos para afastar ele. Então, se por exemplo, na classe da criança tem uma criança que é problemática, tem uma criança que faz bagunça demais, tem uma criança que faz bullying, qualquer coisa do tipo, pode falar para os filhos: olha, não fica perto daquele, porque aquele é alguém que faz tal e tal coisa. Mesmo que geralmente isso é considerado Lashon Hara, fala o Hafetz Haim algo que ele disse algumas vezes: a proibição da Torá de Lashon Hara é quando a sua intenção é somente criticar, desprezar, envergonhar a pessoa. Mas se a sua intenção é positiva, você quer afastar pessoas dele, você quer evitar com que outros se prejudiquem com as características dessa pessoa, nesse caso não tem problema. Porém, fala o Hafetz Haim, é bom explicar isso. Às vezes você vai chegar para o seu filho, vai chegar para alguém e falar: olha, não chega muito perto dele, ele é alguém que não é uma boa influência para você, ele gosta de envergonhar os outros, ele é alguém violento, etc. Junto com isso, explica: olha, geralmente é proibido falar mal das pessoas, eu estou te falando isso só para você saber que não é uma boa influência para você não chegar perto. Ou seja, para a criança, quando você for falar para ele se afastar de alguém, além de falar qual a característica negativa, o motivo pelo qual você está afastando ele, tem que explicar também que nesse caso não tem problema de Lashon Hara, porque senão a criança vai aprender: não tem problema falar mal dos outros, olha, meus pais falaram mal desse amigo, falaram mal daquele professor e etc. Então, nesse caso, deve-se explicar para a criança por que você está falando isso, porque nesse caso é permitido, e aí não tem problema de Lashon Hara. Olá a todos, o nosso tema de hoje é Shidduchim e negócios. Fala pra gente o Hafetz Haim no quarto capítulo, 11ª Alachá. O que acontece se alguém te liga para perguntar de alguém? A família do menino te liga para perguntar sobre uma menina, ou a família da menina te liga para perguntar sobre o menino, ou alguém que quer abrir um negócio, sabe que você conhece bem um potencial sócio e te pergunta da pessoa: o que você tem a dizer? Será que eu posso falar: ele é um pouquinho preguiçoso, ela é meio atrasada? Será que eu posso falar as características negativas também ou não? Fala o Hafetz Haim pra gente que não tem problema, isso não é considerado Lashon Hara. Quando alguém me liga para tentar descobrir sobre uma pessoa, realmente com a intenção de talvez fazer um shidduch, talvez fazer um casamento entre um menino e a menina, ou de abrir um negócio com uma pessoa, ele realmente tem essa intenção, eu posso falar exatamente o que eu sei da pessoa. Se eu sei características positivas, obviamente posso falar. Se eu sei características negativas, também posso falar. Não tem problema aqui de Lashon Hara, porque a meta pela qual isso está sendo falado é evitar um prejuízo futuro. Se eu sei que essa pessoa é super preguiçosa e o outro lado é alguém super ativo e não vai querer alguém preguiçoso, então já é bom falar desde o começo, para evitar com que eles descubram isso só depois do casamento, ou só depois que abrir o negócio. Então, nesse caso, eu falo que o Hafetz Haim não tem problema de Lashon Hara. Ele fala que só tem que considerar algumas coisas. Primeiro, quem está perguntando sobre a pessoa, ele deve explicar por que ele está perguntando. Ele não deve chegar em alguém e falar: me diz aí o que você tem a dizer sobre tal pessoa. Ele deve explicar que a meta aqui é fazer um shidduch, a meta aqui é abrir um negócio, algo do tipo, para que a pessoa que está respondendo saiba qual é o tema, saiba que isso está sendo conversado com alguma toelet, com alguma funcionalidade, com algum motivo, não só um bate-papo sobre outras pessoas. Então ele sabe que não tem problema aqui de Lashon Hara. E também escreve o Hafetz Haim na observação que é bom não perguntar para alguém que você sabe que não gosta. Alguém que você sabe que não gosta dessa pessoa vai acabar exagerando negativamente. Isso daqui também tem problema de Lashon Hara. Então é bom perguntar para alguém que conhece a pessoa, alguém direito, que vai saber te dar a resposta.
E ele também não vai exagerar, certo? Não pode exagerar se a pessoa é um pouquinho preguiçosa. É um pouquinho preguiçosa, não quer dizer que agora ele não sai da cama ou algo do tipo. Então, a pessoa que está perguntando deve falar qual é a meta da pergunta, porque ele está perguntando isso, e a pessoa que está respondendo não deve exagerar. Mas não tem problema nenhum falar as coisas de forma correta, de forma certeira, como sim é, como não é, porque a meta aqui é evitar um prejuízo futuro, porque se esses dois realmente não combinam, se o negócio tem chance de dar errado, porque um dos dois lados não é alguém direito, a pessoa tem o direito de saber, e daqui não tem problema nenhum de falar, não tem problema nenhum de lashon hara. Olá a todos, surgiram algumas dúvidas com relação ao tema de ontem, então vamos completar aqui hoje um pouquinho. Nós falamos na alahá de ontem que caso alguém te ligue, por exemplo, para perguntar sobre um menino ou sobre uma menina para fazer um shidur, para fazer um casamento, ou sobre alguma pessoa que está pretendendo abrir um negócio, e eu conheço bem a pessoa, eu sei que tem certas características que talvez não são positivas, não são boas, ou características que não combinam entre os dois, nesse caso não tem problema nenhum falar aqui o que tem que ser falado, falar a verdade, não é considerado lashon hara, porque a meta aqui impedir um prejuízo, impedir algum sofrimento futuro, um negócio que pode dar errado, alguém que pode ser enganado, um casamento que não vai dar certo, é um sofrimento, é um prejuízo futuro que eu posso falar. Agora, isso está se tratando apenas de características e comportamentos que são, digamos assim, de conhecimento público. A pessoa faz isso em público, só que simplesmente porque eu conheço ele um pouco melhor, eu convivi mais com essa pessoa, eu sei mais dele do que outras pessoas. Mas tem um outro tema que é um pouquinho diferente, que é com relação a segredos. Se a pessoa me contou alguma coisa, ele me contou algum segredo. Então, por exemplo, eu sei de alguém que ele está falido, na verdade. As pessoas acham que ele tem dinheiro, mas ele está falido e alguém quer abrir um negócio em sociedade com ele. Ou se, por exemplo, eu sei que o menino ou que a menina toma remédio ou tem algum problema. Se é um segredo, algo que essa pessoa me contou, nesse caso, ainda assim vai ser proibido falar. As leis de segredo são diferentes de lashon hara, embora lashon hara seja permitido falar, segredo nem sempre eu posso contar. Se tem uma coisa que foi contada para mim em confidência, em segredo, etc., isso daqui eu não posso sair contando, a não ser que tenha realmente um prejuízo grande. Se eu sei que a pessoa está falido e se abrir um negócio com ele, o dinheiro vai embora, vão perder completamente todo o dinheiro. Então, nesse caso, já que tem um prejuízo grande, mesmo que seja um segredo, nesse caso eu posso incentivar a pessoa a não fazer sociedade com essa pessoa e, se possível, se necessário, talvez até acabar contando. Agora, quando se trata de um segredo, de alguma coisa que a pessoa escondeu ou que as outras pessoas não sabem, como um remédio, algo do tipo, primeiramente eu tenho que incentivar a própria pessoa a contar, depois eu preciso pedir permissão, caso ele não queira contar ele mesmo, e depois, se a pessoa não me dá permissão e não quer contar, eu sei que tem aqui um prejuízo grande real, nesse caso, mesmo que seja um segredo, eu posso contar, mas de forma geral, quando se trata de um segredo que não necessariamente vai causar um prejuízo, não necessariamente vai atrapalhar a sociedade, não necessariamente vai atrapalhar o casamento, nesses casos eu não tenho direito de contar. É diferente de comportamentos e características que são coisas do dia a dia, que aqui não tem problema de lashon hara, já que a intenção é boa, mas segredo somente realmente se for evitar um grande prejuízo.